Então, olá pessoal, essa é a nossa primeira aula nesse novo formato de aulas online para a turma de automação, a disciplina de tecnologia dos materiais. Como nós já tínhamos trabalhado antes, nós falamos sobre modelos atômicos, estrutura atômica, também falamos sobre fator de empacotamento, a estrutura cristalina, falamos sobre os tipos de materiais poliméricos, cerâmicos, metais. E hoje nós vamos falar sobre o material compósito, que é um dos materiais grandemente utilizados na indústria. Então, material compósito. Princípios de ação combinada. Material multifásico cujas propriedades sejam uma combinação benéfica, sinergia, das propriedades das duas ou mais fases que o constituem. Ou seja, a primeira característica do material compósito é que ele não é um único material. Ele é a junção de mais de um material, no caso de dois materiais, pelo menos. Que é o que nós chamamos aqui, no caso, aqui, multifásico, ou seja, tem mais de uma fase. Ou seja, cada material que constitui seria uma fase desse compósito. E esses dois materiais eles vão ter uma combinação, eles vão se combinar. Eles vão se combinar de uma forma que vai ser praticamente visível os dois materiais. Vão se juntar, não vai ser uma junção homogênea, vai ser uma junção heterogênea. Ou seja, vai dar para ver, seria perceptível os dois materiais. No caso dos polímeros, nós trabalhamos com o que nós chamamos de blenda polimérica. Que é uma blenda polimérica, seria a junção de dois polímeros para que ele também, com essa interação entre eles dois, forme um novo material com características diversas dos anteriores, uma melhoria desses dois materiais. Aqui vai ser bem parecido, só que a diferença é que na blenda polimérica vai ser a junção de dois polímeros para formar um novo material. Aqui não, vai ser a junção de dois materiais diferentes. Por exemplo, vai ser uma cerâmica junto com um metal, uma cerâmica junto com um polímero. Então vai ser trabalhado dessa forma. Com o intuito, já vi aqui, sinergia, do melhoramento, que vai ter a interação desses dois materiais, para que tenha um melhoramento de ambos. Um novo material melhorado. Então, compósitos são materiais formados pela união de outros materiais, com o objetivo de se obter produto de maior qualidade, como já foi falado. E o material vai ser um material melhor, com características adversas, provocando assim o seu melhoramento. A síntese de materiais compostos se dá por misturar compostos de natureza diferentes, com o intuito de imprimir novas propriedades aos materiais. Muitas das vezes eles são feitos para ter maior resistência mecânica, que eu vou explicar um pouco mais à frente, nos próximos slides. Os compostos com ambos os materiais mantêm as suas propriedades individualmente, mas quando misturados apresentam um comportamento muito distinto do apresentado por ambos, quando não misturados. Ou seja, ele vai ter uma melhoria de ambos os materiais mesmo, como já tinha falado. O material tinha pouca rigidez, combinado com o outro ele vai ser bem mais rígido. Geralmente o que acontece muito com materiais compósitos é que eles melhoram sua ductibilidade, que nós já vimos, como nós falamos as características dos materiais. Ductibilidade é a característica do material de sofrer impacto e não quebrar. Ele tende a deformar. Ele pode quebrar, mas primeiro ele tem uma deformação. Por exemplo, o vidro, quando eu bato no vidro, a tendência dele é quebrar, ele não deforma, ou seja, ele não amassa. Agora, quando bate num metal, ele tende primeiro a deformar. Ele deforma, ele vai amassar o metal.
Outro material que acontece isso seria os polímeros. Polímeros também eles deformam. Por isso que a maioria dos objetos são formados por materiais poliméricos, que são os plásticos, né? Como nós já tínhamos visto nas aulas anteriores. E esses plásticos eles são bem utilizados por essa característica. E quando ele sofre impacto, ele tende a deformar, não dizendo que ele vai amassar, ser um amassado permanente, mas ele pode deformar um pouco e voltar ao seu estado inicial. Ou deformar e não quebrar, ficar amassado, como acontece muito com os metais. Então, os compósitos, eles são grandemente utilizados, como eu havia dito. Por exemplo, em trens, estruturas de veículos, estruturas de estações, os painéis interiores, renováveis, caso as pás eólicas são constituídas por materiais compósitos, hidrorotores, turbinas. Na aeronáutica, os rotores, as asas, a turbina, os interiores da aeronave são constituídos por materiais compósitos. Principalmente esses dois aqui, as pás eólicas e na parte da aeronáutica, é grandemente utilizado porque ele dá uma leveza ao novo material. Por exemplo, se fosse constituído só por metal, dependendo do metal que fosse a constituição, seria bem mais pesado. Então, nesse tipo de material ou nesse tipo de produto, ele precisa de uma leveza para melhorar o seu desempenho. Então, utilizam-se materiais compósitos. Aqui também, na área automotiva, na Fórmula 1, no caso, podemos até observar claramente que o porquê da utilização de compósito, como vai ser leve, melhoraria diretamente no desempenho do veículo, né? Aqui muitos outros, aqui temos na óleo e gás, na náutica, de defesa, em aviões, blindagem, armamento, construção, no revestimento, canos e tanques, pontes, recursos estruturais, isolamento, tubos e acessórios. São grandemente utilizados em muitas áreas. Então, esse material aqui é um tijolo, é uma espécie de tijolo, que é utilizado terra seca com fibra palha, e essa terra seca é prensada junto com essas fibras e palha, geralmente molhado um pouquinho antes e depois prensado. Esse tipo de material é muito antigo, um dos primeiros registros de compósito utilizado pelo homem. A ideia de usar fibras, no caso fibras vegetais, como elementos reforçador de um material é antigo, tendo ocorrido em diversas civilizações antigas. Os egípcios, civilizações pré-colombianas, incas, maias, índios, brasileiros. Essa ideia ainda é empregada hoje. Ainda se constrói com tijolo de terra seca reforçada com fibras naturais cortadas, que é o chamado de adobe. Esse tijolinho aqui é o adobe. Então aqui tem uma cidade, uma cidadela de Ban, na província iraniana de Kerman, a maior estrutura do mundo em adobe, datando de pelo menos 500 anos antes de Cristo, para vocês verem o quão antigo é a utilização de compósito pelo ser humano. Aqui é uma cidade praticamente construída com aquele material. E ela sofreu até um terremoto em 2003, e não atualmente, aqui possivelmente já pode até ter sido já reconstruída, totalmente reformada. Compósitos naturais. Então, além dos compósitos produzidos pelo homem, também temos os naturais. Por exemplo, o nosso osso é um tipo de compósito natural, que é a junção do colágeno junto com a apatita. Eu poderia chamar de hidroxapatita, que a parte do hidróxido só quer dizer água, ou seja, tem H2O na sua forma. A madeira também, as fibras de celulose mais hemicelulose resistente,
e flexíveis envolvida por lignina. A lignina que daria esse envolvimento nesse material, nessa fibra de celulose. As conchas, cristais de carbono de cálcio, calcita e aragonita, ligados por moléculas orgânicas, proteínas. Então, a gente já pode se ligar aqui no seguinte, que o material compósito, vai ter dois tipos de materiais diferentes. Um que vai fazer a ligação do outro, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. No caso, por exemplo, da madeira aqui, tem as fibras de celulose e a lignina, que é um material polimérico, além da celulose também. A lignina que vai segurar a celulose. Então, aqui uma parede celular, uma célula vegetal. Aqui a parede celular vegetal formada por uma fibrila, composta por celulose. E a celulose vai ser fixada, vai ser prendida por lignina, que é um polímero, como nós já vimos até falado nas aulas anteriores. É um tipo de polímero. Então, a parede ela vai ser formada por celulose, hemicelulose e envolvida por lignina. E nisso nós trazemos também mais um exemplo sobre materiais compósitos, a utilização. Aqui tem uma Lamborghini, um novo processo de produção onde um composto pastoso de fibra de carbono e resina epóxi é injetada a alta pressão em moldes especiais. Este novo material foi chamado de compósito forjado, em alusão ao processo de forjamento de alta pressão em moldes fechados. Nós já até vimos alguns desses processos na aula sobre cerâmicas. O detalhe desse material aqui, desse carro, é que o peso dele, a massa dele é apenas de 999 kg, ou seja, muito baixa. E para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns exemplos para vocês de alguns carros bem conhecidos, populares, com as suas respectivas massas. O Fiat Uno, ele tem um peso, uma massa de 1.010 kg. Então, vou até ver aqui o tamanho dessa Lamborghini para o Fiat Uno. Ela tem uma massa menor do que o do Fiat Uno. Uma Ford Ranger, que já era de se esperar, tem 1.902 kg, é bem mais alto do que a massa de uma Lamborghini. O Honda City também, carro pequeno, 1.076 kg. O Peugeot 208, 1.046. O Volkswagen Up tem 951 kg. Então, ainda é próximo da Lamborghini, é menor, mas é próximo, que é um carro bem menor, mais compacto. E os dois Volkswagen Golf aqui, o Golf com 1.256 e o outro modelo Jet com 1.259, desculpa, e o Jet com 1.524 kg. Então tem duas características importantes desse compósito aqui. A fibra de carbono junto com a epóxi, ele forma um material com alta resistência. A resistência desse material é muito grande. E junto à resistência, ele também é leve, é um material leve. Como é um carro esportivo, a Lamborghini é um carro esportivo, quem compra uma Lamborghini e gosta mesmo de andar com uma velocidade um pouquinho alta, então ele vai influenciar diretamente nesse desempenho desse carro, por ele ser um carro leve. Quando nós vimos lá o exemplo da Fórmula 1, que eles também utilizam materiais compostos. Então, o compósito é formado somente por dois tipos de materiais, ou por dois tipos de fases. Uma fase chamada de fase matriz e outra fase dispersa. A fase matriz, também chamada de fase contínua, ela pode ser formada por polímero, cerâmica ou metal. Geralmente são esses três. E aqui tem uma sigla, né? Essa sigla está em inglês, então seria mais ou menos assim: compósito
de matriz polimérico, CMP, caso ao contrário. Aqui, ó, compósito de matriz cerâmica. Aqui, compósito de matriz metálica. Fase dispersa. Inúmeras possibilidades. Polímeros, cerâmicas, metais, minerais, materiais orgânicos, naturais e por aí vai. São infinitas as possibilidades. Então, compósitos fases. Os materiais compostos apresentam as duas fases, como já foi dito no slide anterior. Matriz é a fase contínua, envolve a fase dispersa e a mantém na sua posição relativa. Pode ser constituída por polímeros, metais ou cerâmicos. Então aqui, ó, essa parte aqui desse material aqui em cima, tá vendo no mouse? Essa aqui, essa parte azul seria a matriz, a fase matriz do compósito. Já esse outro material aqui dentro da fase matriz é o que nós chamamos de fase dispersa, que é constituído pelo material de reforço, que confere grande parte das propriedades características dos compósitos. Podem ser particulados, fibras descontínuas ou fibras contínuas. Então, essa variação aqui vai depender de como é depositado o material e o tamanho também do material. Então, fase matriz, constituída por metais, polímeros cerâmicos. Metais e polímeros, eles vão dar uma ductibilidade desejável a esse novo material, esse compósito. No caso, como eu já havia falado nessa aula ainda, em relação à ductibilidade, seria a relação do impacto, sofrer impacto, e o material não quebrar, ele poderia deformar. Já a cerâmica, como ela é mais rígida, ela daria resistência à fratura. Daria mais resistência à fratura desse no compósito formado. Mantém a fase dispersa unida, é uma das características da matriz. Ela vai ficar aquela fase dispersa, esse material aqui de dentro, ele não vai ficar móvel, ele vai ficar preso, que é o caso que nós falamos da lignina. A lignina vai prender a celulose. Transmite e distribui a força externa aplicada para a fase dispersa. Ou seja, vai acontecer o seguinte: quando o material compósito ele sofre atrito, ele sofre uma pancada, vamos dizer assim, então, se ele sofre uma força, essa força ela vai ser distribuída para a fase dispersa. Ou seja, a fase dispersa vai absorver esse impacto, ele que vai sentir mais esse impacto. E por esse motivo, o compósito ele se torna um material rígido, porque ele vai ser distribuído para essas fases, para a fase dispersa, que vai diminuir o impacto, a força que foi aplicada, que ela vai ser bem distribuída. Se fosse só o material, a matriz, ela tenderia a quebrar, tenderia a amassar, mas nesse caso ela vai ser distribuída, por ser distribuída para a fase dispersa, é provável que ela não aconteça isso. Um tipo também de material compósito é aquelas caixas d'água que tem fibras. Aquelas fibras ali seria a fase dispersa do material, e o material envolto da fibra seria a matriz, que é o que vai prender a fibra para formar a caixa d'água. Energia de interação entre a matriz e o reforço deve ser elevada para minimizar o arrancamento da fibra. Então aqui, propriedades dependem da geometria da fase dispersa. Então, dependendo de como vai estar distribuída a fase dispersa, vai interferir diretamente nas propriedades do material. Então aqui nós podemos ver a concentração. Aqui, dependendo da concentração do material, quanto de fase dispersa vai ter. Aqui é um tipo.
pode alterar diretamente na sua rigidez. Aqui também o tamanho, também vai alterar diretamente esse comportamento. A forma pode ser quadrada, aqui circular. Você pode ver que a forma dessa fase aqui parecendo mais um cubo, um paralelepípedo. Nesse formato aqui, como já havia falado até em aulas anteriores, você pode ver que esses cantos aqui seriam onde teriam mais atrito. Então não seria muito aconselhado. Caso tenha impacto, uma força externa, nesse compósito, essa parte aqui dos cantos, eles sofreriam mais, a absorção de força estaria maior nesses cantos. Então, se eles absorvem mais força, eles tendem a rachar, a quebrar o nosso compósito. Então, como a força ela tem que ser distribuída igualmente, no caso aqui do formato cilíndrico, ele é distribuído praticamente igualmente no cilindro. Aqui também a distribuição do material também importa muito. Porque tem um tipo de compósito que eles não são distribuídos igualmente. Isso também já altera na resistência do compósito. Na orientação, outro elemento que deve ser observado. Geralmente eles são colocados desse modelo aqui, não desse, por causa também da absorção de força, que iria diminuir a rigidez do material. Propriedade da matriz. Em primeiro lugar, ela une as fibras umas às outras e atua como um meio através do qual uma extensão aplicada externamente é transmitida. Uma tensão aplicada externamente é transmitida e distribuída para as fibras. Apenas uma porção muito pequena de uma carga aplicada é suportada pela matriz. Então, toda força que é aplicada num compósito, uma parte dela, a maior parte no caso, a maior parte ela é distribuída para as fibras, no caso a fase dispersa. E uma pequena parte ela é absorvida pela matriz. Pois a matriz ela é a parte mais, vamos dizer assim, mais leve geralmente, mais frágil seria a palavra correta, do compósito. Então a parte mais rígida seria, que aguenta mais força, seria a fase dispersa. Por isso que ela é distribuída para a fase dispersa. Senão a fase matriz se romperia com facilidade. A segunda função da matriz é de proteger as fibras individuais contra danos superficiais, em decorrência de abrasão mecânica ou de reações químicas com o ambiente. Ou seja, ela poderia ser arrancada com facilidade, poderia sofrer alguma reação química que acabaria com essa fase dispersa. Então ela tem a função de proteção, ela vai proteger a fase dispersa do compósito. Tais interações podem introduzir defeitos superficiais, que são capazes de formar trincas, as quais podem levar a falha sobre baixo nível de tensão de tração. Então aqui, caso um desses dois haja a ocorrência de um desses dois, ou abrasão mecânica ou reação química, ela pode ter trincas, no caso, qualquer impacto, um impacto mínimo sobre esse compósito, pode haver trincas, pode ter alguma deformação nesse compósito.
Então, isso é o importante da fase matriz, em relação à proteção do compósito, no caso da fase matriz, da fase dispersa. Materiais metálicos são normalmente combinações de elementos metálicos, possuem um grande número de elétrons não localizados, ou seja, elétrons que não estão ligados a qualquer átomo em particular, e muitas propriedades dos metais são atribuídas diretamente a esses átomos. No caso aqui da fase dispersa, é o que nós já tínhamos falado, semelhantemente ao material polimérico, ele vai dar mais ductibilidade, e a proteção dele contra reações químicas e abrasão também é um pouquinho maior do que os materiais poliméricos. Isso vai depender, o uso do metal, do material polimérico vai depender da aplicação. Sempre vai depender da aplicação. Se for um material que não deve conduzir eletricidade, então não dá para usar um material metálico. Já teria que usar um material polimérico. Se for para ter um material leve, da mesma forma, não poderia ser um material metálico. For mais leve, bem mais leve, né? Teria que ser um material polimérico como matriz. Compósito com matriz polimérica, com fibra de carbono, equipamentos esportivos, componentes estruturais de aeronaves, hélice de helicóptero. Aqui temos tecido de fibra de carbono, uma hélice de fibra de carbono. Por exemplo, o drone, geralmente eles são feitos com material polimérico, compósito de material polimérico. Por ele ter que ser leve, bem leve. Ser um material leve e geralmente sofrer alguns impactos. Aí por isso tem que formar não só o material polimérico, mas sim um compósito. Porque geralmente pode ocorrer algum acidente com o drone, aí eles, em vez de fazer só de material polimérico, só polímeros, eles utilizam também outro material, formando assim um compósito. Aqui, né, temos alguns tipos de matriz, é o particulado, como eu já tinha falado, é o compósito particulado, as fibras descontínuas, porque elas não têm uma continuidade, compósito de fibra descontínua unidirecionais, nesse caso, e aqui o compósito de fibra descontínua orientado aleatoriamente, ou seja, é só jogado praticamente. Também dá rigidez ao material, ambos, claro, dá um pouco mais de rigidez ao material, mas o desempenho do material com fibras contínuas vai ser bem maior do que com fibras descontínuas. Aí também tem a relação do preço, do custo do material para a produção desse tipo de material. Aqui é bem mais barato a sua produção, aqui é um pouco mais caro para ser produzido. Então, compósito de fibra contínua, unidirecionais. Aqui o compósito de fibra contínua é crossply. Acho que é assim que chama. O compósito de fibra contínua multidirecional. No caso aqui nós podemos ver que é uma espécie de grade. Aqui já ele está em muitas direções. Não está que nem esse. Não está que nem esse, que é o compósito aleatoriamente. Descontínuo aleatório. Aqui ele está bem direcionado. Tem fibras em todas as direções, diagonal, à direita, à esquerda. E são bem alinhadas. Não é um material disperso, não. Aqui de novo, aqui só como é colocado as fibras, como elas ficam na estrutura. E aqui os tipos de compósito reforçado com fibras. O compósito reforçado com fibras, no caso aqui, como eu já havia falado, contínuo e alinhado, melhora a resistência do material no ar. Aqui a fibra curta, pouca alteração na resistência, no caso também, além da continuidade, que o material vai ser de fibra contínua ou descontínua, além do tamanho da fibra, também vai ter alteração
na sua resistência. Então, pessoal, foi essa nossa aula. Qualquer dúvida, eu vou lançar também uma atividade para vocês, correspondente às últimas aulas. Hoje já faz um tempinho que nós não tínhamos aula, devido a todos os problemas aí. Então é isso aí. Fique com Deus, até a próxima.